Amados irmãos, que a paz seja convosco. É muito bom estar aqui com vocês e saber que vocês estão do outro lado para compartilhar conosco este vídeo e que vai servir para que nós possamos levar até vocês a mensagem da palavra de Deus. Queridos, o nosso Deus é um Deus de promessas. E é exatamente sobre isso, sobre este assunto, promessas, que nós queremos falar nesta noite. Deus, ele fez promessas para alguns de seus filhos. Nós temos, por exemplo, Abraão, no capítulo 12, versículo 2 do livro do Gênesis, recebendo uma promessa da parte de Deus. Diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus prometeu para Abraão que faria dele uma grande nação, que o engrandeceria e que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Também o Senhor prometeu para Israel que daria para o povo de Israel a terra de Canaã. E a palavra de Deus fala para nós em Êxodo, capítulo 3, versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Também o Senhor fez uma promessa para os israelitas, o seu povo, dizendo que daria para este povo a terra de Canaã, uma terra muito abençoada, uma terra onde eles seriam felizes. Nós temos também no capítulo 45 do livro de Jeremias, Deus fazendo uma promessa para um servo seu. A palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 45, versículo de 1 a 5. Diz assim: palavra de Jeremias, ou palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Deus faz essa promessa para Baruque, que preservaria a sua vida, que lhe abençoaria, para que aonde quer que ele fosse, a sua vida fosse preservada. Irmãos, Deus também fez muitas promessas a Paulo, o grande apóstolo, o grande homem de Deus, que escreveu as diversas epístolas para nós. Paulo recebeu muitas promessas do Senhor e foi em meio a uma tempestade terrível que uma delas se cumpriu na vida do apóstolo São Paulo. Atos capítulo 27, de 1 a 44, fala exatamente sobre isso para nós. Paulo saindo de Cesareia e indo para Roma, para que ali em Roma ele se encontrasse com César, com o imperador romano, para ser julgado por ele. E Paulo, juntamente com mais algumas pessoas, entra num navio e sendo prisioneiro de César e rumando para Roma. E a palavra do Senhor, irmãos, ela mostra para nós
que esta foi uma viagem muito complicada. Essa viagem que Paulo empreendeu de Cesareia até Roma foi uma viagem muito complicada, uma viagem fora de tempo, era um tempo de inverno, era um tempo de muitas tempestades, de muitas tormentas, que o navio em que Paulo estava iria enfrentar em alto mar. E a palavra de Deus, ela fala para nós, irmãos, que o apóstolo São Paulo, ele ali, naquele navio, ele buscou de todas as maneiras, de todas as formas, acalmar a tripulação daquele navio, os passageiros daquele navio e, amados, inclusive, muitos especialistas, muitos estudiosos dizem que o relato dessa viagem que foi empreendida por Paulo, esse relato é um dos relatos mais significativos, mais importantes que, que nós temos até hoje de uma viagem como foi essa viagem do apóstolo São Paulo indo de Cesareia com destino a Roma. E no versículo 10, a palavra de Deus ela diz assim mesmo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo está ali, irmãos, tentando passar para aquelas pessoas, aqueles homens, né, que estavam ali naquela viagem, né, além dele tentar passar uma calma, uma tranquilidade, ele também estava avisando que aquela viagem seria uma viagem de muita tormenta, de muita provação. Né? E por que Paulo estava falando aquilo, irmãos? Paulo estava falando daquela forma porque ele era uma pessoa experimentada. Paulo era uma pessoa experimentada em viagens. A palavra de Deus, ela diz para nós, né, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, né, na parte B e C, assim mesmo, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Mesmo assim, seu aviso foi ignorado. Paulo sabia exatamente o que ele estava falando, porque ele havia, em outras oportunidades, em outros momentos da sua vida, passado por situações semelhantes àquela que eles estavam passando agora, quando eles resolveram fazer aquela viagem num tempo inapropriado, num tempo de inverno, de muitos ventos contrários. E mesmo assim, queridos, Paulo ele procura passar tranquilidade para aqueles homens, né? Procura passar tranquilidade, procura passar uma certa calma para aquelas pessoas, porque elas estavam desesperadas devido ao mar bravio, devido às ondas revoltas que eles estavam enfrentando. E no versículo 21, a palavra de Deus diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Queridos, Paulo não estava falando aquelas palavras, né, por bravata. Não era à toa que Paulo estava falando aquelas palavras, tentando animar, tentando aconselhar, orientar aquelas pessoas, o comandante daquele navio, os empregados, os marujos que estavam ali, naquela lida difícil,
todos com muito medo, todos apavorados, porque Paulo, 2 anos antes, ele havia recebido uma promessa de Deus. O Senhor havia dito para Paulo que ele iria estar perante César. E ao mesmo tempo, Paulo também procurava passar uma esperança para aquelas pessoas. Vocês têm que ter bom ânimo, vocês têm que acreditar, vocês têm que confiar, vocês precisam manter a fé de que no final essa viagem ela vai acabar bem para todos nós. A esperança, é isso que nós não podemos perder, amados. Esperança, fé, confiança no Deus Todo-Poderoso. Embora nós estejamos passando por apertos, por lutas, por dificuldades nas nossas vidas, né? Choques que vêm para nos desafiar a nossa fé, mas a nossa esperança nunca deve esmorecer. A nossa fé precisa continuar inabalável na presença do nosso Deus. Então, queridos, Paulo ele estava muito convicto de que ele chegaria a Roma, porque o Senhor havia prometido para ele. Atos capítulo 23, versículo 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, 2 anos antes, o Senhor havia afirmado para Paulo: você vai estar em Roma. Assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, em Cesareia, na Judéia e em tantos outros lugares, você vai para Roma, porque ali você vai ser usado como um instrumento para pregar a minha palavra, para pregar o meu evangelho, para levar luz para aquelas pessoas que estão nas trevas, que não conhecem a história do Senhor e Salvador do universo. Portanto, Paulo estava estribado, Paulo estava alicerçado, edificado nessa promessa que o Senhor havia feito para ele. Paulo havia recebido tantas outras promessas do Senhor, amados, e todas elas haviam se cumprido na vida do apóstolo. Diversas promessas que o Senhor havia feito para Paulo haviam se cumprido na vida do seu servo, daquele homem de Deus, porque ele era fiel, porque ele era um homem íntegro, porque ele tinha a postura de um grande servo de Deus, porque ele estava, queridos, completamente envolvido com a sua responsabilidade, com o seu dever, com o seu compromisso para com Deus. E isso lhe dava confiança, isso lhe acrescentava fé, isso lhe motivava, dava ânimo, renovava o seu ânimo, mesmo em meio a uma dificuldade, mesmo em meio a um furacão que aquele navio onde ele estava enfrentava naquele momento. Ele confiava na promessa do Senhor. Ele confiava, queridos, que aquela promessa iria se cumprir cabalmente. Irmãos, o Senhor nosso Deus, ele fez dezenas, centenas de promessas a Israel. O Senhor fez dezenas, centenas de promessas à igreja, ao seu povo como um todo. E todas essas promessas têm se cumprido. O Senhor tem dito: eu vos darei a vida eterna. O Senhor tem dito na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vos darei a paz. E tantas outras promessas que o Senhor tem deixado para nós. Essas promessas têm se cumprido. Essas promessas ainda vão se cumprir. Queridos, existem promessas gerais que o Senhor
tem deixado para nós, que o Senhor deixou, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O Senhor tem feito promessas para o seu povo, para Israel, para a igreja, para o seu povo, para aqueles que o amam, para aqueles que seguem no seu caminho. O Senhor tem verdadeiramente buscado cumprir as suas promessas na vida do seu povo. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Números capítulo 23, versículo 19, louvado seja o nome do Senhor. Promessas gerais e promessas específicas. O Senhor fez promessas a Davi, o Senhor fez promessas a Salomão, o Senhor fez uma promessa para Baruque, como nós lemos no capítulo 45, versículo de 1 a 5, como nós lemos na palavra do Senhor. Amados, qual a promessa que o Senhor tem feito para você? Qual a promessa específica, qual a promessa pessoal, individual que o Senhor tem feito para a sua vida? Desde quando você começou a andar no caminho do Senhor? A palavra de Deus, ela ensina para nós que o nosso Pai, ele dá para os seus filhos pelo menos um dom. Cada crente, cada servo recebe pelo menos um dom, pelo menos um talento da parte do Senhor, que serve como uma ferramenta, como um instrumento de trabalho, para que aquele servo possa exercer suas funções no reino. Nenhum crente deixa de receber pelo menos um talento, pelo menos um dom da parte de Deus, para que possa ser útil no reino. Da mesma forma, amados, é com relação às promessas. Muitos servos recebem várias promessas, outros servos recebem pelo menos uma promessa, mas recebem. É importante, meus amados, que nós possamos ter essa consciência de que Deus tem nos dado uma promessa. Eu não preciso falar aqui qual promessa que o Senhor tem me dado, mas Ele me deu, e isso tem verdadeiramente me fortalecido, me abençoado, porque é assim, irmãos, as promessas de Deus são exatamente para isso, para nos deixar mais confiantes, para nos consolar de uma forma muito mais profunda, né? Nos fortalecer, nos deixar felizes, esperançosos e decididos no caminhar, na nossa caminhada aqui na face dessa terra. É exatamente para isso que o Senhor nos dá promessas. É exatamente para isso que o Senhor nos faz sentir essa alegria, essa paz nos nossos corações, de podermos ter essas promessas maravilhosas nas nossas vidas. Se você ainda não tem conhecimento de uma promessa específica, pessoal, individual para você, então, querido e amado irmão, leia mais a palavra de Deus. Vá em busca da leitura da palavra, porque através da palavra o Senhor vai revelar para você qual a promessa que Ele tem escolhido para você, para a sua vida, para o seu coração. Ore mais do que você está orando, para que essa promessa possa se estabelecer na sua vida. Jejue, meu amado, para que você possa ter verdadeiramente dentro do seu coração a promessa maravilhosa, né? Para que nesses dias difíceis, nesses dias tumultuados, você se sinta muito mais em paz, muito mais confiante,
muito mais aliviado com relação a tudo o que está acontecendo no nosso país e, de uma maneira geral, neste mundo. Deus, Ele é um Deus de promessas. E a palavra do Senhor, irmãos, ela diz para nós, no capítulo 10, versículo 23 do livro de Hebreus: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Amados, antes de nós orarmos, eu quero transmitir um abraço carinhoso para as minhas irmãs da classe da melhor idade da nossa Escola Bíblica Integral. A nossa irmã Terezinha, nossa irmã Regina, irmã Raimunda, a nossa irmã Caqui, que não falta na Escola Bíblica Integral, nossa irmã Wanda, nosso irmão Osias e tantos outros irmãos e irmãs que frequentam, irmão Loyola, que frequentam a classe da melhor idade. E transmitir um abraço carinhoso, afetuoso para todos os irmãos da igreja da Missão Integral que estão enfrentando essa pandemia, que estão enfrentando esses momentos difíceis, essas águas e esses ventos inquietos, tortuosos, mas que estão firmes na presença de Deus. Cada família, cada irmão, cada irmã recebam o abraço afetuoso, verdadeiro, sincero deste homem de Deus que está aqui com vocês neste momento. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Nós te louvamos, Senhor, e nós te bendizemos. Nós te exaltamos porque tu és o único e verdadeiro Deus. Aqueles que te conhecem sempre te exaltarão. Aqueles que te conhecem sempre te adorarão, Senhor, em espírito e em verdade. Não importam as circunstâncias, não importa a situação que possamos estar enfrentando, não importa o mar bravio, não importa o vento impetuoso que possa estar batendo contra nós. Tu és o nosso piloto, tu és o nosso comandante, tu és o Senhor das nossas vidas. Só nos ajuda, Senhor, a continuarmos com a nossa fé inabalável no Teu nome. Alcança, Senhor, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão acamados, até mesmo desenganados pela medicina. Abençoa, Senhor, as famílias enlutadas. Abençoa, Senhor, cada pai, cada mãe, cada filho que está sofrendo as dores da perda, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, visita os hospitais de campanha, os hospitais de portas fechadas, os hospitais de portas abertas, as UPAs, unidades de pronto atendimento. Leva, Senhor, o consolo, leva, Senhor, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Queridos, nunca se esqueça de que pelos caminhos da vida você não está sozinho. Deus está conosco. Amém. Muito obrigado, queridos, em nome do Senhor Jesus.